Cara, aquele pênalti, a melhor coisa que o VAR tinha feito era chamar o juiz e falar para ele não dar aquele pênalti pro atleta, sabe? Fulano, vem cá. O Atlético ia reclamar na hora, ia chorar, o torcedor ia xingar ele, a mãe dele. Mas se o VAR chama o árbitro naquele momento, fala, ó, juiz, não foi pênalti, não. Porque quando o VAR chama, o juiz normalmente ignora o que ele viu. Ele vai lá no VAR e segue o VAR, né? Era a melhor coisa que ele tinha feito pro atleta naquele momento. É porque o remédio amargo, às vezes, a gente não sabe, mas é ele que evita os problemas lá na frente. Se não tem aquele pênalti, ó, o Federico não errava. O Adson não precisava falar disso depois, o Rafael Lacerda não precisava falar disso depois, e ainda poupavam a reunião que aconteceu para debater o Federico batendo o pênalti para o Atlético. Eu pensei isso hoje, em alguma hora do dia, que eu estava aqui, rapaz, se o juiz não dá aquele pênalti para o Atlético, era o que melhor tinha acontecido. Vocês acham que o Federico corre o risco aí de alguma punição no Atlético, ou vai ficar apenas ali num puxão de orelha, que talvez ele, o uruguaio, nem entenda tão bem assim? Informação não oficial que ele foi multado. 15 horas tem coletiva, né? A gente vai descobrir. O que eu escutei da A crônica coletiva é de aí. quem? Já tem definido? Vai apresentar o Jean Dias e avisaram que o Watson vai estar presente e vai falar também. Então, os personagens estão definidos, não vamos precisar fazer aqui uma rifa, né, para saber quem é que vai falar. Então, multado. Você concorda, Emerson, com o jogador ser multado por aquele tipo de atitude? Gelese, eu concordo, porque é desobediência. E todo ato de desobediência ele tem que ser punido, ele tem que ser disciplinado por aquilo. E eu faria mais, porque eu acho que até mesmo dentro do futebol, de um clube profissional, de um clube grande, acontecer um fato como esse, na minha humilde opinião, eu acho que caberia aí até um pequeno afastamento aí para o rapaz dar um direcionamento para a cabeça dele. Porque o Atlético tem comando, o Atlético tem presidente, o Atlético tem técnico, não, as coisas não são feitas a qualquer maneira dentro do clube para ele tomar uma decisão por si só. Por mais que ele não tivesse confiante, imagina se ele não tivesse, né? Por mais que ele tivesse confiante ali naquele momento, ele teria que ter respeitado a decisão, né? E deixado o Nenê bater o pênalti, que quem sabe teria feito o gol. Mas, para mim, saiu até barato pro Martins, porque eu achei que havia uma carga mais pesada para ele. E isso ficou ruim, não foi só para ele, né? Ficou ruim principalmente pro Lacerda, que deixa aquela pergunta, né? E o comando do clube, como que tá? Tá tão bagunçado assim que um jogador tem a pachorra de passar por cima da ordem do técnico? Então tá complicado essa situação aí. Mas saiu barato pro Martins. E aí, Ana, você concorda com essa suposta multa, né? Vamos dizer assim, o Atlético ainda não confirmou, mas é bem provável que tenha de fato acontecido. Você concorda? Você teria ido um tom além, como o Emerson sugeriu? Não teria multado? Como que você vê essa situação do pênalti, que é um dos pênaltis mais longínquos, né, aqui desse histórico recente do futebol goiano? Só não dura mais que o do Charlon, né? Que o do Charlon repercute até hoje, aquele contra o Flamengo, que foi no Brasil, na abertura do Brasileiro do ano passado. Aquele do Charlon repercute na cabeça dele, né? Eu acho que ele tem pesadelos, assim, ele almoçando, ele lembra também do momento da batida, o que ele podia ter feito diferente. Esse do Martínez, eu multaria se estiver em contrato, não sei como que deve ter nessa possibilidade. Concordo com o Emerson que só a multa é pouco, o jogador precisa ter responsabilidade, ter noção de hierarquia. Creio eu que todos nós, em sociedade, devemos ter essa noção de hierarquia. Ainda mais a mesma coisa do Gerli
me pede para algo que está nas minhas funções fazer aqui, eu não vou fazer, não quero. No, Gerli, amanhã eu não vou participar do programa. Por quê, Ana? Porque eu não quero. Isso não cabe em qualquer situação. Mas, assim, eu tenho insônia. Aí, às vezes, eu deito à noite, eu fico pensando em umas coisas aleatórias, aí eu fui pensar nesse pênalti do Martínez. E o que a conclusão de madrugada que eu cheguei, que o principal culpado disso é o Rafael Lacerda. Porque não tem como o treinador não ter comando. Não tem como, Gerli. E ele ainda faz. E ele foi tão, com perdão da palavra, juvenil, como nós gostamos de falar, que ele se entregou na coletiva, que ele não. Eu avisei ainda que era. Eu falei pro Luizão ir lá e falar. O Luizão foi lá, falou. Não, o nosso técnico, o cara lá que tá na beira do campo gritando, falou que é pro Lelê bater. O Martínez quase falou, não, quem é esse cara? Tá me enchendo a paciência aqui, eu vou pegar e bater. Sou eu que vou bater. O Lacerda mostrou que ele não teve comando na equipe que ele comanda. Ele mostrou que ele não teve experiência em gerir crise. Ele mostrou que ele não sabe lidar com a imprensa, porque a imprensa nem sabia disso, foi ele que contou. Lacerda, não faz isso. Aí, à noite, eu já estava com insônia, eu fui pensar nesse pênalti, aí eu fiquei mais irritada. Fiquei irritada com o Rafael Lacerda, porque ele foi juvenil, assim, em tantos pontos que eu não sei numerar. Ontem a gente falou da lista de batedor do Atlético, né? Que talvez não ficou bem definido na cabeça dos jogadores. Aí, agora eu fui pensar na situação, como que o treinador manda um recado e ninguém obedece? Que isso passa? E pior, como que o treinador conta? Cara, a Ana tava precisando muito do futebol, sabe? A Ana tava precisando muito voltar ao futebol. Eu lembro dela quando eu falei com ela, falei, Ana, grava um vídeo pra mim, né? Que você vai vir no futebol 62, contratado, né? A Ana falou assim, eu estou de volta ao futebol goiano. Quando eu lembro a Ana falando assim, que ela acordou à noite, lembrou por que é que o Lacerda tinha feito isso, assim, ela estava precisando demais, ela não podia seguir naquela vida que ela estava assistindo seriado, NFL, essas coisas, sabe? Não, estava doente, agora não, tá aí saudável, feliz, rindo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, o Targino que me inspirou essa pergunta, porque elas são daquelas perguntas capciosas. Vou começar pelo Garax, faltava só ele para falar sobre esse tema. O Emerson e a Ana concordaram com a multa, né? Eu também concordo, tá? Quero deixar claro aqui que eu também concordo. Agora eu pergunto para você, Gada. Se o Frederico tivesse feito o gol, ele bateu e fez o gol, com o mesmo ato, você multaria ele? Multaria também. Ou você acha que o Atlético multaria ele? Não, aí vamos lá. Aí vamos lá. Eu lá. já acho que não multaria. Vamos lá. Primeiro, se ele faz o gol, vamos para o campo da suposição. Fez todo aquele esculhambo lá, aí eu peguei a mania da palavra esculhambo agora, não sei se vocês pegaram a referência, mas enfim. Faz aquele esculhambo lá. Aí ele pega e bate o pênalti e faz. Eu, presidente do Atlético, eu na cadeira do Adson, faria a mesma coisa. Chamaria para fazer uma reunião para entender essa insubordinação, que é como a gente chama, e aí aplicaria a multa. E tem mais, tá? Agora, saindo do campo da suposição e indo para o campo do que é factual. Além da multa, eu falaria o seguinte, você não quer cobrar pênalti? Então, beleza. Depois do coletivo, ou depois lá do treino, você vai ficar 1 hora treinando pênalti. Você não quer treinar pênalti? Porque o time tá precisando de um batedor. A gente tem 3 pênaltis feitos para 10 cobrados. Então, você não quer cobrar pênalti? Você não quer ser o batedor oficial? Vai passar 1 hora lá, ó, no campo. Vai lá, 1 hora treinando pênalti. Eu vou disponibilizar um goleiro da base aqui, ó. Vai lá, ó. Treina pênalti, amigo. Aí sim, você pode pegar a bola, você pode assumir a responsabilidade, aí você pode ser o bonzão, aí você pode ser o bacana da história, pegar a bola e chamar a responsabilidade. Aí tudo bem. Agora, pra você pegar a bola, insubordinar o seu técnico e ainda perder o pênalti, aí você tá de brincadeira. Então vai lá treinar, ó. Fica lá 1 hora treinando lá no campo,
vai ser a sua punição, a multa e um trabalho extra para você pela insubordinação que você fez. Aí sim, sabe? Só multa ainda acho até pouco. Porque o enredo, a Ana gosta muito dos filmes, né? O enredo do Federico é o enredo hollywoodiano que deu errado, né? Porque lá é o seguinte, lá você tem o policial, aí tem um negócio, o chefe dele fala para ele, não vai fazer, não é para fazer. Ele vai lá, tema, rouba até o carro da polícia, vai lá e faz e dá certo. E aí a sociedade absorve ele, inclusive aí o chefe chega, você dessa vez passou, tal. Esse é um enredo. Só que no caso do Federico deu errado, né? Foi um enredo de Hollywood que deu errado. E aí, o Emerson, agora rapidinho, você e a Ana, é sim ou não, tá? Se ele tivesse feito o pênalti, gol, ele bateu e fez o gol. Ele é o Tom Cruise do Maverick. Ele não cumpriu a ordem, mas deu certo. Você teria multado ele? Eu teria multado, não teria causado esse alarde que causou, né? Mas ali, porque por mais que tenha dado certo a desobediência, no caso, se o gol tivesse acontecido, precisaria mostrar que o clube tem comando, que o clube tem quem manda. Porque senão fica fácil. E é só passar por cima da ordem, se der certo, tá de boa, não vai dar nada. Igual eu falei, o militarismo fez parte da minha vida por muitos anos e qualquer ato de desobediência era passível de punição. Então, eu multaria sim. E mais, se eu soubesse, se eu fosse o Lacerda, eu tinha tirado o Martinez do jogo assim que ele tinha batido o pênalti. Eu já tinha tirado, eu já sacava ele do time. Rapaz, o Emerson tem espírito pra cabo, né, rapaz? O oficial já tá mais leve um pouco, mas o cabo que é cruel, né, moço? Aquele é o primeiro tamborete que sobe, cara. Aquele é custoso. Aquele é o mais custoso desse tudo, é o cabo. Mas vocês não têm perfil pra Hollywood, não. Hollywood é diferente. E você, Ana, você teria multado ou não teria multado? Teria multado, só que não contaria, né, Rafael Lacerda? Aí você fica calado na coletiva. Você não abre a boca. Porque pode ver que nem o Watson deu moral para isso. O que mais gosta de... Ele não falou. O tanto que o negócio foi juvenil. Mas tem coletiva hoje. Não, mas é agora que o Rafael Lacerda... Hoje, viu? Agora que hoje ele... Você tem o balde, tá cheio... Com perdão da palavra, tá cheio de caca. O balde tá cheio de caca. O Rafael Lacerda, ele não chutou o balde. Ele deu o carrinho que saiu caca em todo mundo, mostrando insubordinação, desentendimento, ele é encaixado, não vai subir, agora é perigo, é zona de rebaixamento. Sobrou no Watson, que tava quieto, coitado. Eu fiquei com dó do Watson. Teve também aqui um bom debate, esse aqui do nosso grande Federico. E ele tinha feito um jogo tão bom, né, anteriormente, né, cara? Assim, ele fez um jogo que eu elogiei ele demais aqui. Porque ele fez um gol, deu uma assistência para outro, deu outra pro Lelê, que a culpa do Lelê errar o gol não foi dele, foi do Lelê. Ainda colocou 2 bolas na trave. Que o jogo contra o Botafogo era pro Federico fazer um quadro dele, de pendurar na parede, assim, ó.